Eu fui o técnico de som aqui em Fortaleza a ser o pioneiro em fazer transmissão de rádio Hum. com banda. Tu acha que te chamaram por causa da época que tu falou, até conversou pra mim uma vez que tu veio aqui em casa, que tinha muito lance da gravação ao vivo, já tava entrando muito nesse lance da gravação do CD, na época MD ainda. Tu acha que o pessoal já. Porque tu sabe como é o Carlinho, né? O Cara, Carlinho é muito detalhista, né? E ele queria dar essa qualidade do CD ao vivo cara, pra banda. era o seguinte, estavam começando a entrar o lance de paredão, né? Acontecer essas coisas de movimento de carro Ah, e de som, entendi. né? E aí é o seguinte, os caras não conseguiam gravar um MD na época no LR que ficasse bom. Ou era o PA bom ou era a gravação boa. Porque é o seguinte, essa coisa que eu faço, né, é uma coisa que é super errada, num ponto de vista, mas eu fazia por conta de uma situação, que era o que mantinha o meu emprego. Sim, sim. E o que era isso? Essa coisa foi afetada muito agora, no meu ponto de vista, nas lives. Porque, vamos lá, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente aqui procure uma forma de entender. Se não entender, procure perguntar o porquê. Eu vou tentar explicar a respeito da situação da coisa, né? O Carlos me chamou para mim ser o técnico na época, porque ele queria que fizesse uma gravação de um MD, de um MD Hum. que ficasse bom para tocar nos carros. Por que ele me chamou para fazer isso? Ele nunca conversou comigo a respeito disso, mas eu tenho uma ligeira impressão que ele me chamou por conta de uma situação, outra situação que aconteceu comigo. Eu fui o técnico de som aqui em Fortaleza a ser o pioneiro em fazer transmissão de rádio com banda. E Na era época, mono eu no teu trabalho. tempo? A transmissão era mono ou era estéreo já? A transmissão era mono? Mono, Mono, é. mono, mono. Nessa época que eu trabalhei no Palácio do Forró, lá tinha uma rádio pirata Uhum. embaixo do palco, certo? E o dono do clube, que era o Posidônio, que era meu patrão, era dono de uma rádio. Se eu não estou enganado, ou ele era dono ou ele trabalhava numa rádio, se eu não estou enganado, chamada Tropical. E aí começaram a fazer transmissão de rádio, que era, a banda tocava, um cabo de telefone, certo? Aham. Era ligado na mesa, na minha mesa, e ia para a rádio, via telefone, Sim. certo? Isso, a da rádio que estava no clube. A da rádio que era no outro bairro, que eu deveria dar uns 40 quilômetros, era feito através de link. Entendi. E moral da história. Primeira gravação, primeira transmissão de rádio. O filho do meu patrão era o operador. Postando Júnior. Não, era o Pompom. Ah, o Pompom sim. Irmão do Postone Irmão do Júnior. Postone, isso aí. O Pompom é técnico de som e era técnico na rádio. Ah, não sabia não. Não conhe... eu vi o Postone falando também no outro podcast ali sobre o Pompom. Pronto. E aí, moral da história. E aí eu disse, Pompom, vamos fazer isso aí, macho, e aí vai ficar legal? O Pompom disse, não, vamos ver, né? Aí, moral da história. Primeira banda começou a tocar e eu
mandando da minha mesa para a mesa da rádio para transmitir no ar, via telefone. Aham. Com 10 minutos que a banda tava tocando, o Pompom chegou lá na mesa de som e disse assim, cara, pelo amor de Deus, vamos mais eu aqui na rádio para tu escutar ali um negócio. Ô, negócio ruim. Aí eu fui. Quando cheguei lá, na rádio tinha 2 caixinhas desse tamanho. Aham. Aí, meu irmão, a voz você escutava, o cimbal você escutava, guitarra você entendia alguma coisa, algum teclado, mas baixo, boom, Nada que preste. nada que preste. Moral da história. Aí ia pro PA, quando chegava no PA, você escutava tudo. Tudo no canto. Tudo no canto, tudo direitinho. Eu digo, agora deu certo. Isso aí. Aí ia pra rádio, nem demais. Moral da história, pra adiantar o negócio não vai demorar demais. Não vamos passar a parte toda. Eu finalizo aqui também. Aí, moral da história. Aí eu peguei, fui e disse, rapaz, cara, não tem condições não. Só que eu, naquela época, estudava demais, né? E criava ideia, eu ia pra casa, não dormia. Pensando aí, terminou o show, terminou às 4 horas da manhã. No 4 horas eu fui para casa. Cheguei em casa, não consegui dormir. Cabeça rodando. Eu digo, rapaz, negócio invocado. Só que na semana eu ia para lá, né? Uhum. Na semana eu ia para lá. E quando foi na terça-feira eu fui para lá e já tinha os miolos rodando aqui dentro da cabeça. Aí ele disse, rapaz, Pompom, cara, tem condições da gente pedir o teu pai uma banda. Na quarta-feira, o som ficava montado lá no clube, sabe? Pedi uma banda do teu pai para me fazer um negócio aqui, ver se dá certo. Porque, meu irmão, se as transmissões daqui for desse jeito, não vai dar ninguém aqui. Porque o negócio ruim, os carros tudinho, era moda naquela época. Aí o Pompom disse, rapaz, e o que é que tu quer fazer? Eu digo, não, cara, eu quero ver um negócio aqui. Mas para isso eu preciso da banda aqui, tocando. Aí ajeitei na quarta-feira, veio, aí eu passei o som da banda no palco, né? Bem direitinho. Passei no PA, botei a banda para tocar, desliguei o processador, o crossover, que naquela época não tinha processador, era crossover. Botei o crossover e a banda tocando. No PA, mais ou menos, a coisa bem direitinho, né? Aí eu vou para a rádio, escutar que era embaixo do palco. Quando cheguei lá, meu irmão, ruim demais. Bumbo não tinha grave, baixo não se ouvia, guitarra, a parte aguda se ouvia, mas as graves nada. Né? Meu Deus do céu. Aí eu fui e disse, cara, vou fazer o seguinte, parei uma banda, bota o cara para bater no bumbo. Aí o cara começou a bater no bumbo. Aí eu abri o PA, o bumbo no canto. Fecha o crossover, vamos ouvir na rádio. E o cara batendo só o bumbo. E lá na caixa da rádio, quem. Aí eu disse, cara, peraí. Fazer um negócio. Nessa época tinha uns radinhos de comunicação, eu digo, fica com um, que eu vou levar um lá pra mesa, e o menino vai ficar batendo no bumbo, e eu vou me comunicando contigo aqui, porque eu vou aumentar o grave aqui na mesa do bumbo. Eu usava o grave no meio, flat na mesa do bumbo, né? Aqui, beleza. Aí fui botando o grave na mesa e o punho aí. Rapaz, quando eu cheguei quase batendo, o bumbo de lá já dizia, ó, o bumbo tá com a mais linda do mundo aqui na rádio. Digo certo. Vamos pra caixa. Aí para resumir, passemos, ajeitando tudinho lá no som da rádio. Certo? Bota a banda pra tocar. Quando botou a banda, ele já vinha na carreira. Ele lá, olha aqui, vem ouvir agora pra tu ver. Tá igual o som do PA agora. Aí eu digo, agora lascou. Agora lascou. E eu quero que eu... Aí veio aquela velha história que você tem que adaptar o PA, assim, nas épocas de hoje, né? Da gravação do ao vivo, você tem que adaptar o PA à gravação. Ou a referência do fone de ouvido.
Pronto, Seria isso. pronto. É mais ou menos por aí. Aí, moral da história. Hum. E aí eu fui escutar, quando cheguei lá, bom demais. Aí eu fui e digo, e agora, o que é que eu faço com o PA? Só que eu voltei pro PA e eu fui abrir o PA. Meu irmão, não sei como não queimou o PA todinho, porque tava tudo demais. Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que, no bumbo aqui eu botei mais 5 dB de grave no bumbo, Sim. não foi? Aí eu tive que ir lá no crossover tirar 5. Tá entendendo? Entendi. Aí, quando eu tirei os 5 do crossover, ficou bom na rádio e ficou bom no PA. E assim eu fui alinhando o PA com o que estava lá. E aí foi onde eu comecei a fazer as gravações de banda, de fita, de MD. Ah, o pessoal começou a onde procurar, o PA né? ficava, aonde o PA ficava bom, Uhum. razoável, e a gravação ficava no ponto. Entendi. E essa coisa é certa? Essa coisa é uma receita? Não. Não. Essa coisa é uma receita embutida dentro da situação que foi gerada para mim, Aham. certo? Que é a ocasião Porque eu e tinha. estilo que cobrou. Sim, porque o que era que me salvava? O som no clube, o pessoal que ia lá ouvia. Uhum. Mas isso não me condenava tanto. Tu sabe quem era que me condenava? Na Porque gravação. além das pessoas ouvirem em casa, eles gravavam no som em casa. Entendeu? Entendi. Então, isso foi a maneira que eu arranjei de sustentar a minha situação. E isso me serviu muito. Era uma coisa errada? Era. Mas me serviu muito. Que o carro me chamou para fazer isso. Ele chegou a ver? Então ele chegou a ver ou então ouviu falar do teu nome, né? Ele ia direto Ah, no entendi. show. Ele gostava, toda a vida o cara gostou muito assim do meu trabalho, né? Aham. Segundo ele. Pronto. Então eu comecei a fazer isso. Moral da história, quando vê as mesas digitais, o que foi que eu fiz? Fiz aquela coisa que eu faço. Meus equalizadores, eu mando pelo Matrix. Porque eu mexo no PA sem mexer na Na gravação. gravação, é. Então eu consigo fazer a gravação direita. Consigo. E o PA eu vou adaptando a gravação. Isso é certo? Não. O certo era você fazer o som do PA bom e a gravação que se pudesse. Era. Mas hoje em Né? dia tem mais gente Só ouvindo que a gravação do que no show em si. Só que a situação, que é o que eu disse a você no começo da nossa história, das 3 coisas que a vida da gente é baseada, né? Uhum. Que são Ilusão. que é o que o povo cria, realidade e situação. Certo? Certo. Então foi isso que eu fiz. E quando eu cheguei no Aviões, nos Brasa, não tinha isso, mas quando eu cheguei no Aviões, a prioridade do Aviões era as gravações que o carro queria. Ele queria que o PA tivesse bom, mas a prioridade era as gravações. Entendi. Certo? E tinha muito técnico que foram queimados lá dentro da A3, se queimou, porque não entendiam isso, não queria se submeter a essa situação, que não é uma coisa bacana. E eu acho que o cara para se submeter a isso, ele tem que se desafiar a ele mesmo. Sim, a ele, exatamente. Exatamente.